Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo vamos ver a diferença de estar com acento e estar com R. Mas antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos começar. Estar com acento ou com R? As duas formas estão corretas. Os dois são verbos, mas devem ser utilizados em frases diferentes. Por exemplo, estar com R é o verbo estar no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? São verbos terminados em R, como por exemplo os verbos correr, ficar, cantar. São os verbos na sua forma pura ou sem conjugação. Então o verbo estar com R é o verbo sem conjugação. Estar com acento é a forma conjugada do verbo estar na terceira pessoa, ou seja, eu falo ele ou ela está. Isso significa que eu jamais devo escrever ele ou ela estar com R. Deve ser com acento agudo. Mas vamos entender melhor com as frases. Maria deve estar cansada. Uma característica do verbo estar com R é que ele normalmente vem com uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando temos dois ou mais verbos juntos. Um vai funcionar como verbo auxiliar, que vai concordar com o sujeito, e o outro é o verbo principal, que não concorda com o sujeito, porque ele não é conjugado. Por isso que nessa frase, Maria deve estar cansada, utilizamos o verbo estar com R, porque é o verbo sem conjugação, é o verbo na sua forma infinitiva. Visto que junto dele tem também o verbo deve, que é o verbo auxiliar. Então, temos aqui o quê? Uma locução verbal. Deve estar. São dois verbos juntos. Deve está concordando com o sujeito Maria. E está na sua forma nominal, está no infinitivo, ou seja, sem conjugação. Ficou claro? Mas, se ainda assim ficar na dúvida, utilize essa dica. Troque o verbo estar por outro verbo que também esteja no infinitivo, como, por exemplo, o verbo ficar, e veja se vai continuar com sentido. Maria deve ficar cansada. Funcionou? Sim. Então, confirmamos que devemos utilizar estar com R. Mas vamos ver agora uma frase parecida com essa para vermos a diferença. Maria está cansada. Vimos que estar com acento deve concordar com o sujeito na terceira pessoa. Quem está cansada? Maria. Então, ela, Maria, é o sujeito e está na terceira pessoa, ela. Então, se ela está na terceira pessoa, o meu verbo estar também tem que concordar com ela, ou seja, deve vir com acento agudo. Agora você pode se perguntar, mas na frase anterior, o sujeito Maria também não está na terceira pessoa? Sim, está, mas vimos que nessa frase há uma locução verbal e que, portanto, o sujeito Maria deve concordar com o verbo auxiliar deve e não com o verbo principal estar. Esse verbo deve vir sem conjugação, ou seja, no infinitivo. Vamos utilizar nessa frase Maria está cansada essa dica. Vamos trocar o verbo estar pelo verbo fica, que também está na terceira pessoa. Ela fica. Maria fica cansada. Funcionou? Sim, funcionou. E se eu trocar pelo verbo ficar no infinitivo? Vamos ver. Maria ficar cansada. Funcionou? Não, porque ficou uma escrita inadequada para a gramática. Assim, confirmamos que o meu verbo estar nessa frase deve vir com acento agudo. Nas outras frases é a mesma regra. Tenho aqui, a loja parece estar bem organizada. Tenho uma locução verbal, parece estar, ou seja, dois verbos juntos. Então, estar deve ficar no infinitivo com R. Quem está bem organizada?
a loja. Então, a loja é o sujeito e vai concordar com o verbo parece. Mas vamos testar. A loja parece ficar bem organizada. Funcionou? Sim. Então, confirmo que estar é com R. A loja está organizada. Quem está organizada? A loja. Então, ela, a loja, é o sujeito que está na terceira pessoa. E não há uma locução verbal nesta frase. Então, o verbo estar deve concordar com o sujeito, ou seja, deve estar com acento agudo. Então, resumindo, estar com R é o verbo no infinitivo e estar com acento agudo é o verbo estar conjugado. Vamos exercitar. Lucas deve estar feliz. Há aqui uma locução verbal. Tem o verbo deve mais o verbo estar. Então, se há uma locução verbal, eu devo utilizar o verbo estar no infinitivo, ou seja, com R. E deve, que é meu verbo auxiliar, está concordando com o sujeito Lucas. Lucas está feliz. Não há uma locução verbal. E Lucas está na terceira pessoa, diretamente relacionado com o verbo. Então, o verbo estar deve vir conjugado. Lucas está feliz. Quero estar em outro lugar. Há aqui uma locução verbal. Tem o verbo quero e tem o verbo estar. Eu quero estar em outro lugar. O sujeito eu está concordando com o verbo quero. Eu quero. Então, o segundo verbo estar, que é o verbo principal, deve vir no infinitivo. Ela está em outro lugar. Não há aqui uma locução verbal. Então, o verbo estar deve concordar com o sujeito ela, que está na terceira pessoa. Ela está em outro lugar. Portanto, deve vir com acento. Gostou do vídeo? Então, dê um like e até mais.